Boa noite, querida comunidade. É um prazer estar aqui com vocês, bem feliz com o convite. Pena que é uma situação um pouco inusitada, diferente, mas mesmo assim eu me alegro. Espero que estejam todos bem também. O tema do nosso culto hoje é a Igreja em Paz e por isso eu escolhi o versículo de Filipenses 4:7 para fazer a nossa saudação. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que Deus oferece através do seu Filho Jesus não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz, como diz o versículo, que excede todo o entendimento. Nós podemos ter situações ruins como uma má notícia, um desentendimento, uma doença, uma morte, mas mesmo assim, essa paz nos acalma e nos faz nos sentirmos próximos de Deus. A paz de Deus, ela vem quando a gente sabe o que Ele fez por nós, o que Ele fez por mim e por você. Nós não estamos à mercê do destino. A nossa vida está no controle de Deus. Ele tem o controle de cada coisa, desde que a gente nasceu até o nosso último dia de vida, Ele sabe de cada detalhe. Muitas vezes a gente talvez se encontra numa situação em que a gente gostaria muito que a nossa vida estivesse seguindo por um caminho e não está sendo dessa forma. A gente fica entristecido, às vezes procura, inclusive, manipular as situações para que as coisas comecem a acontecer como a gente gostaria. Mas Deus tem o controle de cada coisa, tem certas coisas que a gente não vai entender agora do porquê estão acontecendo, mas Deus tem um propósito para a nossa vida. Agora é o tempo da gente se entregar e confiar em Deus e sentir no coração essa paz que somente Ele pode dar. Essa paz é diferente, a gente pode buscar humanamente aqui na Terra, em muitos lugares a gente não vai encontrar, mas em Deus a gente vai conseguir. Vão vir aflições, nós vamos ficar desesperados, vão ter situações que nos vão tirar o chão, mas quando nós nos colocarmos diante de Deus, nós vamos conseguir encontrar paz. Deus nos ama e nos provou o seu amor quando Ele deu o seu Filho para que fosse crucificado numa cruz. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Isso a gente precisa lembrar sempre. Que a gente possa estar sempre orando, pedindo que seja conforme a sua vontade e não a minha. É muito grande o desejo de que as coisas aconteçam conforme a nossa cabeça, a nossa ideia do que é melhor para nós. Mas Deus sabe muito bem o que é melhor para nós, com base naquilo que Ele colocou como nosso propósito de vida, que a gente talvez hoje não saiba ainda. A gente precisa confiar e se aquietar. Vamos fazer também então uma oração nesse sentido. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa noite, Senhor, e por podermos estar reunidos, mesmo que virtualmente, Senhor, para ouvir da Tua palavra. Queremos colocar aos pés da cruz os nossos problemas, aflições, que nos tiram a paz que vem de Ti. E pedir que a Tua vontade seja feita na nossa vida, que seja também agora, esse momento de culto, sejam trazidas palavras que venham falar ao nosso coração, Senhor. Para que também a gente possa compreender quais são os Teus planos para a nossa vida. Entregamos a nossa vida, a nossa noite nas Tuas mãos, que Tu possas estar na casa de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Tua beleza me leva
Boa noite, da minha parte também, sejam bem-vindos ao nosso culto. Fomos saudados, também tivemos aí um hino e nesse momento quero passar para vocês 2 avisos. O primeiro deles é um conhecido nosso, aliás, os 2 são avisos conhecidos nossos. O primeiro em relação ao nosso estudo bíblico, vai estar projetado aí. Nós vamos continuar no mês de setembro com os estudos de forma online pelo YouTube. Está bem legal a participação, está bem legal também as contribuições que cada um tem trazido ali. E você sinta-se convidado a estar conosco ainda. Está bem legal estudar a carta de Tiago. E o segundo aviso diz respeito às ofertas. Mais uma vez, muito obrigado a você que tem nos ajudado, tem nos auxiliado, tem auxiliado, aliás, a comunidade a cumprir com os seus compromissos. Nosso muito obrigado e fica aí também o convite a continuar contribuindo mais uma vez. Esses são os 2 avisos. No final do culto eu vou dar mais um, mas por enquanto aí guarda esses 2 e nós queremos nos ater àquilo que é a proposta de hoje, falar sobre uma igreja que tem paz, igreja que tem paz. Esse tema faz parte do bloco de temas que nós estamos trabalhando nesse mês, que tem a ver com o grande tema, igreja a todo tempo, o tempo todo. E se você tem acompanhado nós durante esse mês, eu tenho uma pergunta para ti. E você, inclusive, até pode responder ela aí no chat do YouTube. Se você tem acesso, fica à vontade em responder. Não é obrigatório, não é prova, tá bom? Ninguém vai cobrar de ninguém, mas é só para somar para todos nós aí esse assunto sobre igreja a todo tempo, o tempo todo. E a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte, para você então que nos acompanhou durante esse mês, né? O que é ser igreja a todo tempo, o tempo todo? Para você que nos acompanhou, o que é ser igreja a todo tempo, o tempo todo? Você consegue formular uma resposta, vamos dizer assim, completa para essa pergunta, né? Eu falo aqui completa, lembrando do tempo do ensino fundamental, onde sim e não eram respostas, tinha que completar a resposta. Você consegue formular uma resposta para essa pergunta? O que é ser igreja a todo tempo, o tempo todo? E a proposta de hoje é realizar aquilo que seria um fechamento desse bloco de pregações, deste tema, né? Encerrar por hora, apenas nesse momento, a abordagem desse assunto, não encerrar o assunto como se não tivesse mais nada para falar sobre ele, mas encerrar esse mês, esse assunto aí que é tão relevante para a comunidade evangélica como um todo, tanto para o nosso país como para o mundo e principalmente para nós aqui em Jaraguá do Sul, né? Portanto, queridos, ser igreja todo o tempo e o tempo todo precisa estar no nosso horizonte. O que significa isso? A resposta para essa pergunta, pois ela abrange, de certa forma, tudo aquilo que nós abordamos esse mês. Ser igreja todo o tempo todo é se adaptar às novas realidades, é cumprir com a missão da qual nós somos chamados, que é evangelizar, que é levar o evangelho adiante. E no cumprimento dessa missão também tem uma parte que aos nossos olhos ela não é legal, que é a parte do sofrimento que vem com a perseguição. Ser igreja a todo tempo, o tempo todo, também está ligado com ser perseguido. Mas por outro lado, e esse é o tema de hoje, ser igreja a todo tempo, o tempo todo, também é ter paz. Essa paz, como nós somos saudados, que vem do nosso Deus, nós vamos falar um pouco mais sobre hoje, porque o tema de hoje é esse, igreja todo o tempo todo, que tem paz. E para nós falar sobre esse assunto, eu quero te convidar a abrir o livro de Atos, e nós vamos ler lá do capítulo 4, os versículos 32 até 35. E depois de nós lermos esse texto, nós vamos ler o versículo 31 do capítulo 9 também do livro de Atos. Então, primeiramente, se tu tem a tua Bíblia, está projetada a referência aí, capítulo 4 do livro de Atos, versículos 32 até 35. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, então se divergir um pouco da versão que você tem em casa, não te preocupa, não está errado, é só uma outra tradução. Vai estar escrito assim, versículo 32, na multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.
Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E agora você pode pular lá para o capítulo 9, nós vamos ler um dos últimos versículos desse capítulo, que é o versículo 31. Lá vai dizer o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Esses são os textos que querem fundamentar a nossa conversa de hoje, querem fundamentar a pregação de hoje. E eu quero responder hoje 3 perguntas que querem nos ajudar a entender esse tema, igreja, a todo tempo e o tempo todo que tem paz. E a primeira pergunta que eu tenho: por que a igreja tem paz? Semana passada o Rodrigo falou a respeito de perseguição, e se eu bem entendo de sinônimos e antônimos, perseguição está relacionado, como nós falamos, com sofrimento, e paz com calmaria e coisas relativas a isso. E por que a igreja tem paz? E a resposta é porque essa paz ela não é promovida pelos seres humanos ou pela própria igreja, enquanto reunião de todos os cristãos nessa terra. Aquela igreja visível que eu falei lá na primeira pregação desse mês. Por isso a igreja tem paz, porque essa paz é promovida, não é promovida por ela mesma, mas é promovida pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo. Isso aqui já nos consola. Não somos nós os responsáveis pela paz num primeiro momento, mas ela é promovida pelo Espírito Santo. E esses 2 textos que nós lemos, tanto do capítulo 9 quanto do capítulo 4, eles apontam, cada um, claro, à sua maneira, para esse fato. Eles mostram o agir do Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo também, conforme ele mesmo prometeu, e um dos exemplos onde essa promessa aparece é lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus Cristo diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, antes do Espírito Santo chegar, a palavra poder, ela não tinha sentido. Ela não existia, ela estaria vaga ali. Porque quem promove esse poder ou essa capacidade para que as coisas aconteçam é o Espírito Santo. E se nós olhamos um pouco antes, lá para João, capítulo 14, versículo 16, Jesus Cristo, ele prometeu que iria enviar o Consolador, que iria enviar aquilo que ele reforçou em Atos, que é o Espírito Santo. E nesses 2 textos nós lemos que o relato sobre a vinda do Espírito Santo que Jesus Cristo ia mandar para nós quando chegasse lá no céu, conforme o livro de João, capítulo 14, vai dizer. Quando a gente percebe, a gente olha para os textos que nós lemos aqui de Atos e vê os efeitos do agir do Espírito Santo. E uma palavra que resume esses efeitos é unidade. O agir do Espírito Santo é unificador. A pergunta que eu tenho agora, para nós continuar entendendo por que a igreja tem paz, é: por que será que o ser humano não pode gerar essa paz por si só? Por que o ser humano não pode? Será que eu e você somos incapazes de gerar paz? E a resposta para essa pergunta é: o ser humano por si só, ele sim não teria capacidade, como expressa esses 2 textos de Atos que nós lemos, de gerar tamanha unidade entre pessoas tão diferentes. O ser humano tem dificuldade com isso e para ele é praticamente impossível. Ou você se dá bem com todos que não concordam contigo? Ou de repente você se dá bem só com aqueles que concordam, com aqueles que não concordam contigo, você não quer nem perto. Aqui pelo menos já tem um exemplo, uma prova de que o ser humano por si só ele é incapaz de produzir essa unidade, e sem produzir essa unidade, viver em paz também se torna algo difícil. Por isso, graças à misericórdia do nosso Deus, nós temos o Espírito Santo, que nos foi enviado por Jesus Cristo e que age em nós, o Espírito Santo que age em nós, que age através de nós e principalmente que age apesar de nós. Apesar da nossa dificuldade de gerar um ambiente de paz completa, da nossa dificuldade de gerar um ambiente de unidade, o Espírito Santo ele se encarrega
disso. E se a pergunta é por que a igreja tem paz, a resposta é essa, porque é o Espírito Santo que gera essa paz na minha e na tua vida e na existência da igreja. E isso é fascinante, isso é certeza e sinal, evidência da graça e misericórdia de Deus. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, de que paz nós estamos falando? E nós falamos da paz que foi prometida por Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo, o envio do Espírito Santo foi prometido por Jesus Cristo, assim também essa paz foi prometida por Ele. Lá em João, também no capítulo 14, mas no versículo 27, mesmo contexto em que Jesus Cristo promete o Consolador, Ele também afirma: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por isso, querido, não fique em pânico quando notícias assustadoras, quando notícias que mais parecem teoria de conspiração chegam aos teus ouvidos. Se você teme ao Senhor, a tua paz tem um lugar, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Por isso ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque o mundo não vai conseguir dar essa paz. E essa paz é o quê? Certeza de que Jesus Cristo está conosco através do agir do Santo Espírito. E essa afirmação de Jesus Cristo, ela forma uma promessa. Uma promessa. Ou seja, temos paz não como uma ausência de conflitos, como se tudo que é conflito no mundo parasse no momento em que Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz. Não. Não é ausência de conflito somente, mas trata-se de uma paz que Ele disse que iria deixar para nós, ou seja, porque Ele disse que nos deixou a paz, então nós temos a paz dEle. É porque Ele disse, não porque nós conseguimos ver, sentir, tocar, conhecer de uma maneira palpável, não tem nada a ver com isso, tem a ver com se agarrar na promessa de que Ele nos deixou a paz. Em outras palavras, é exatamente isso. É na promessa que teremos paz que nós devemos e precisamos nos agarrar. De que paz falamos? É dessa paz que Jesus Cristo prometeu. É nessa paz que quem é perseguido se agarra, pois sabe que em seu contexto de perseguição, e semana passada o Rodrigo falou de contexto de perseguições, onde há países que não permitem nem a Bíblia existir naqueles países. E nesses contextos, o único lugar onde as pessoas podem se agarrar é nas promessas de Jesus Cristo. Nessa promessa, deixo-vos a paz. Apesar do mundo estar caindo ao redor deles. Apesar de que se eles abrirem a boca e disserem que são cristãos, eles vão perder a cabeça. Literalmente. E nesse contexto eles são chamados a agarrar essa paz, que não é somente a ausência de conflito. Não há outra coisa para eles abraçarem, a não ser as promessas de Jesus Cristo, a sua palavra, ali onde ainda ela é possível, né? A verdade bíblica, ali eles se agarram. E também é nessa paz que eu e você, nós somos convidados a nos agarrar. É nessa paz que aqueles que não são perseguidos também precisam se agarrar para não caírem na armadilha da falsa paz e do bem-estar humano, que é sim somente entendido como ausência de conflitos. Paz com Jesus Cristo não é ausência de conflitos, é confiança em meio aos conflitos. É se abraçar naquele que também prometeu a vida eterna. De que paz nós falamos? Falamos da paz que foi prometida por Jesus Cristo. Essa era a segunda pergunta. E a terceira pergunta é: qual é o resultado dessa paz que vem através do agir do Espírito Santo? E os textos que nós lemos, eles respondem essa pergunta também. Em Atos capítulo 4, versículo 32, a última parte desse versículo vai dizer: ninguém considerava unicamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Isso é muito interessante, porque o ser humano daquela época ele não é diferente do ser humano de hoje. Naquela época eles também enfrentavam problemas como egoísmo. E agora o Espírito Santo se encarregava de fazer todas as pessoas terem as coisas em comum. Um detalhe muito importante a ser entendido e compreendido e levado em consideração aqui é sim o fato de que eles já aguardavam a volta de Jesus Cristo como algo iminente, que logo aconteceria. Portanto, as coisas terrenas, elas eram vistas como inúteis. Valia muito a pena e era, assim, uma demonstração de amor de repartir as coisas.
Mas claro, isso não pode ser a regra, dizer que isso só era assim naquele tempo, hoje pode ser assim também, onde nós podemos viver esse agir do Espírito Santo repartindo aquilo que temos. Se na mesma medida ou não, isso é uma questão de conversa. Mas nós também podemos repartir, e isso é fruto, é resultado do agir do Espírito Santo. E o outro resultado que eu destaco aqui, lá do versículo 9, lá do capítulo 9, versículo 31, a última parte, que vai dizer: encorajada pelo Espírito Santo, a igreja crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Também é resultado do agir do Espírito Santo. E ali mesmo o texto fala que a igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Apesar de que naquele capítulo, momentos antes, a perseguição havia se desencadeado na Judéia, na Galileia, e estava chegando também provavelmente em Samaria. Os discípulos e todos aqueles que creem em Jesus estavam se espalhando, e naquele momento essa paz vem à tona. A igreja tinha paz porque ela passou a se agarrar nas promessas de Jesus Cristo e não nas circunstâncias ao seu redor. O resultado da paz prometida pelo nosso Deus é o sonho de toda e qualquer igreja: crescer em número, crescer em temor do Senhor e crescer em unidade. Uma igreja que leva a vida de fé a sério, que leva o Evangelho a sério, ela tem esses 3 sonhos. E ela não tem problema em ter esses 3 sonhos, desde que eles sejam frutos do agir do Espírito Santo. E não frutos de uma boa retórica, frutos do showzinho, frutos de coisas mundanas, passageiras, mas sim fruto do agir do Espírito Santo. O Espírito Santo promove a paz no coração daqueles que creem. A paz que eu e você temos é a possibilidade de viver em harmonia com aqueles que estão ao nosso redor, sem exigir deles coisas que, na verdade, não deveriam ser exigidas deles, porque é só coisa da nossa cabeça. O Espírito Santo se encarrega de promover a paz do coração daqueles que creem. E temos aqui um breve parâmetro para entender isso. Teu coração tem desfrutado da paz em meio às turbulências da vida? Um outro parâmetro nos é trazido por Jesus Cristo, lá segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13, um contexto onde Jesus Cristo estava no Sermão do Monte, estava ensinando sobre a vida, e ele vai dizer o seguinte: se vocês estão entendendo o que eu estou falando, então pelos frutos vocês serão conhecidos. E o contexto para o qual ele estava falando era de olhar para pessoas que estavam vivendo aquela a infelicidade de serem hipócritas, que eram os fariseus e os mestres da lei na época, tão apedrejados por sua hipocrisia. E muitas vezes, será que nós não somos hipócritas? Essa pergunta é delicada, porque os nossos frutos eles não condizem com o agir pacífico que promove a paz do Espírito Santo. Por isso, o resultado, ao mesmo tempo que ele mostra o agir, ele coloca um parâmetro para a nossa vida. E uma pergunta que vem ao nosso encontro nesse momento, e uma pergunta bem forte, é: quando é que fomos a última vez que vimos alguém se entregar a Jesus Cristo? Como fruto do agir do Espírito Santo através da nossa vida. Igreja que tem paz é aquela que vive promovendo aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Nos leva a cumprir a terceira coisa que nós falamos esse mês: o evangelizar. Primeiro falamos de ser igreja, depois de se adaptar e de evangelizar. E a gente consegue entender que o tema paz ele está mesclado com o ser igreja a todo tempo, o tempo todo, nessa questão. Porque nós nos agarramos na promessa de Jesus Cristo e percebemos nela também o mandamento de ir atrás daquelas pessoas que não conhecem mais Ele. Por isso temos essas 3 perguntas. Por que a igreja tem paz? Porque o agir do Espírito Santo promove. Que paz é essa? É a paz prometida por Jesus Cristo. E ela leva a resultados. E eu e você somos convidados a aproveitar esses resultados e fazer parte como ferramenta para que esses resultados existam. Essa paz, e agora eu concluo, essa paz prometida por Jesus Cristo, promovida pelo agir do Espírito Santo, nos encoraja a superar os desafios e as diferenças da vida, com confiança e temor a Deus. Vivendo, como nós vimos lá na primeira pregação desse mês, com todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. E aonde é que esse esforço ele acontece? No vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. A palavra paz em Efésios, a palavra paz dita por Jesus Cristo lá em João,
E a palavra paz, mencionada por Lucas lá no livro de Atos, é a mesma paz. É a mesma paz, é a mesma grandeza, é a mesma paz que é prometida por Jesus Cristo e que nos alcança, apesar de nós, através de nós e em nós. E isso é graça de Deus. Por isso, queridos, eu espero que esse bloco de mensagens sobre ser igreja, embaixo do bom e do mau tempo, nos ajude em duas coisas. E eu projeto essas duas coisas ali. Primeira delas, nos ajude a aprender que ser igreja é um ato de confiança nas promessas de Jesus Cristo. Não é um ato de confiança no que eu acho, no que o William acha, no que qualquer pastor acha, não. É um ato de confiança nas promessas de Jesus Cristo. Ponto final. Não tem diferença. Porque se nós formos nos agarrar naquilo que o William fala, naquilo que um pastor fala, naquilo que as pessoas falam por aí, nós vamos quebrar a cara. Mas agora, se nós nos agarramos nas promessas de Jesus Cristo, confiamos nela. Então, como nós vimos lá no início, nós estamos fixos no verdadeiro fundamento. E uma segunda questão, aprender que ser igreja é contemplar, olhar, verificar continuamente, recorrentemente e praticar a todo momento os resultados do agir do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? É voltar para um texto como o de Atos e perceber, olha, aqui nós temos um parâmetro para ser igreja. Uma igreja que tem paz. Isso significa amar o nosso lar, amar a nossa igreja, tanto a visível quanto a invisível, desfrutando dos benefícios e se comprometendo também com os deveres. Isso é ser igreja. Poderíamos dizer muito mais coisas, sim. Mas olha só, Deus nos dá a capacidade, através do agir do Santo Espírito, e no vínculo da paz, de ser igreja a todo tempo, o tempo todo. Uma igreja que se adapta, que olha para a situação e quer ser relevante para ela, e uma igreja que, nesse ato de ser relevante, evangeliza, cumpre a sua missão, e nesse ato de cumprir a sua missão, sofre, é perseguida, mas ao mesmo tempo, pela promessa de Jesus Cristo, tem paz. E aqui nós podemos encontrar o consolo, nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, eu quero te convidar aí na tua casa a se colocar de pé. De repente você está no sofá, está no escritório, enfim, não sei a tua situação nesse momento, se coloque de pé. Se coloque de pé, se você está com a sua família, se reúnam mais perto. E eu quero orar com cada um de vocês. E nós queremos também receber a bênção do nosso Deus para essa próxima semana que se inicia, para esse próximo mês que se inicia e para os desafios que temos adiante de nós. Feche os teus olhos, queremos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, quão maravilhoso é ter a certeza de que Tu nos prometeu a paz. Uma paz que transcende a ausência de conflitos, mas não a ignora, e ao mesmo tempo é uma paz que passa por meio dos conflitos, confiante de que Tu estás conosco, de que se nós sofremos, Tu também está ali sofrendo conosco, de que se nós nos alegramos, Tu também está ali se alegrando conosco. Isso é ter paz, é confiar em Ti, Senhor. Por isso eu peço humildemente, Senhor, nos perdoa quando nós, como igreja, olhamos muito para aquilo que os seres humanos querem propor e pouco para aquilo que é a Tua promessa. Nos perdoa quando queremos ser igreja ao nosso jeito, da nossa maneira, como nós sempre achamos que devemos ser e esquecemos que quem é o cabeça da igreja e nos faz ser igreja é Você. Nos perdoa desses pecados, Senhor Deus, que nos fazem ignorar a cruz, ignorar o Teu agir, o agir do Teu Espírito Santo, ignorar as Tuas promessas. Perdoa a nós como pessoas que, sim, somos falhas, somos pecadores e nesse momento estamos sendo abençoados pela Tua palavra que nos chama de volta, que é prova da Tua fidelidade, Senhor. Perdoa esses nossos pecados e os tantos outros que nós temos que mais atrapalham o nosso ser igreja, o nosso ser cristão do que nos ajudam. Senhor, purifica o nosso coração para que tenhamos uma mente e uma vida clara sobre o Teu cuidado, agarrado, abraçado nas Tuas promessas, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és tão bondoso para conosco e que Tu nos abraça e nos encontra mesmo na nossa situação e nos dá novamente uma chance de Te servir, de viver contigo, de ser igreja a todo tempo,
o tempo todo, porque assim Tu nos prometeu e assim Tu também tem realizado em nós, através de nós e apesar de nós. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, cabeça da igreja, é que nós oramos. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Queridos, vá na bênção desse nosso Deus, que te concede paz. Uma boa noite e uma abençoada semana para cada um de vocês. E antes que eu esqueça o aviso da qual eu falei lá no início, quero colocar agora, tudo está indicando que semana que vem nós teremos culto presencial aqui na comunidade. Isso é motivo de alegria, porque mostra que novos horizontes têm surgido aí em relação a tal pandemia. E nós queremos especialmente convidar você que se sente bem, que está à vontade e queremos te encorajar a estar presente aqui conosco. Se você quiser trazer a tua família, isso você decide, mas nós queremos te convidar especialmente para estar conosco aqui, presente. Teremos todos os cuidados necessários, distanciamento, álcool, uso de máscara e tudo mais, mas nós queremos colocar e semear no teu coração esse convite para estar de novo conosco aqui na comunidade. De repente você não se sente seguro, não te preocupe, nós vamos estar transmitindo o culto, não tem problema em ficar em casa, mas você que pode, você que não é do grupo de risco, e você que só ia ficar em casa aí para estar olhando o culto lá do sofá, debaixo das cobertas, te provoco, te convido a estar aqui conosco, participar do nosso culto, estar presente em comunidade, com todos os cuidados, obviamente, mas celebrando ao nosso Deus e ouvindo da sua palavra. Legal? Fica o convite e no mais uma abençoada noite e um bom descanso para cada um de vocês. Até mais.